Olá, estamos iniciando mais uma Arqueologia em Ação. O entrevistado de hoje é o Murilo Bastos, bioarqueólogo do Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Murilo. Obrigado. Bom, você quer falar da arqueometria? Eu queria que você falasse um pouco. O que é a arqueometria? Uma ótima pergunta. A arqueometria, na verdade, é usada pela arqueologia, na verdade, são ciências, são diversos campos da ciência que foram incorporados pela arqueologia, sejam eles das geociências, das ciências biomédicas, da física. Então, na verdade, quando você usa a ciência para fazer descobertas arqueológicas, esse seria o conceito. Também é considerado o nome ciências arqueológicas, além de arqueometria. O que são os isótopos? A sua pesquisa fala sobre isótopos. Sim. Isótopos, na verdade, dentre os diversos campos da arqueometria, um deles é a ciência dos estudos dos isótopos. São isótopos, vamos falar de uma forma mais simples, são elementos químicos. Na verdade, tem um elemento químico e o elemento ele tem variações do mesmo elemento. O isótopo, na verdade, significa estar no mesmo espaço, ocupar o mesmo espaço. Então, o isótopo seria na verdade, seriam o mesmo número de prótons e nêutrons, que não está lembrado disso, acho que as pessoas lembram um pouquinho de prótons e nêutrons. Então, os elementos que têm o mesmo número de prótons, mas massas diferentes, se chamam isótopos. Por exemplo, o carbono. O carbono tem isótopo 12, isótopo 13 e isótopo 14. Todos eles são carbono, mas eles têm massas diferentes, então são isótopos. Quais são os tipos de isótopos mais estudados em arqueologia e onde eles são encontrados? Bom, existem, na verdade, vamos contar. Dentre os isótopos usados na arqueologia, tem 4 que a gente tem que lembrar sempre. São carbono, nitrogênio, oxigênio e estrôncio. Existem outros também, como samário e neodímio, potássio, argônio, urânio e tório, enxofre e hidrogênio. Mas aqueles 4 primeiros que eu falei são os mais utilizados porque eles trazem respostas muito interessantes sobre questões, perguntas arqueológicas como dieta e migração. O que esses estudos nos ajudam a entender? Bom, aí vamos pensar no primeiro como o isótopo de estrôncio. O isótopo de estrôncio está relacionado à proveniência, ou seja, a origem. Cada região específica, cada região que existe, ela tem uma assinatura de estrôncio, que está relacionada à geologia local. E esse estrôncio ele vai ser incorporado, por exemplo, você encontra ele nas rochas, você encontra ele você vai encontrar ele na água, vai encontrar ele nos organismos. E você vai encontrar também, claro, por exemplo, na cerâmica. A cerâmica é produzida em um lugar específico, então aquela cerâmica tem a assinatura isotópica de estrôncio daquele lugar. Uma rocha também vai ter assinatura isotópica naquele lugar. Uma pessoa vai ter assinatura isotópica naquele lugar. Então, quando você quer estudar proveniência de alguma coisa, seja uma rocha, seja cerâmica, seja uma pessoa, você pode usar isótopos de estrôncio. Se aquela pessoa, rocha ou cerâmica veio do lugar que a gente está... Então, veio do lugar onde a gente está analisando o artefato, a pessoa, então ela seria local. Agora, quando você tem isótopos de estrôncio diferentes, valores de isótopos de estrôncio diferentes daqueles encontrados na região onde você estudou o sítio, você pode pensar que ele veio de uma outra região. Aí você pode pensar uma cerâmica que tem uma assinatura de estrôncio diferente. Você pode estar pensando em troca, na verdade, você pode estar pensando em pessoas que foram para outras regiões para produzir a cerâmica, usar a argila daquela região. No caso de líticos, por exemplo, obsidiana, você pode pegar a assinatura de estrôncio para ver de onde é que veio a obsidiana. E no caso de pessoas, ver se as pessoas vieram daquele local ou vieram de algum outro local, da mesma forma. Murilo, e os outros isótopos? Você poderia falar um pouquinho mais? Claro, bom, eu citei isótopos de carbono e nitrogênio como isótopos importantes para as análises, e eles não têm relação com essa questão de mobilidade e proveniência. Eles dão informações sobre a dieta, no caso, dos indivíduos. Esses isótopos de carbono e nitrogênio começaram a ser usados pela ecologia para tentar estudar como é que seriam as fontes alimentares dos organismos, como é que esses isótopos variavam na natureza. E logo os arqueólogos viram como um grande potencial para estudar a dieta de populações antigas. Os isótopos de carbono eles podem diferenciar plantas diferentes. Como assim? Algumas plantas como o trigo, o arroz, os tubérculos, eles têm uma assinatura de carbono muito diferente de plantas como o milho, o sorgo, a cana-de-açúcar. Então, se uma pessoa está comendo mais milho ou trigo, eu tenho como diferenciar. Isso foi muito importante quando começou a domesticação de plantas como o milho na América Central e do Norte.
eles começaram a ver que antes a dieta da população não seria baseada no milho. E a partir da introdução do milho, da agricultura, né, nesse caso, nesses grupos passados, você começa a ter uma assinatura de carbono que direciona para o consumo de milho. Então é mais uma evidência de domesticação e, na verdade, como o milho foi introduzido em outras culturas, né, na América Central e do Norte. O nitrogênio, ele age de uma forma muito interessante. Ele varia de acordo com o nível trófico. Como assim? Uma planta tem um valor de nitrogênio muito baixo. O herbívoro que come aquela planta, ele tem um nitrogênio um pouco mais alto. E o carnívoro vai ter um nitrogênio mais alto ainda. Então, estudando isótopos de nitrogênio, eu tenho condições de saber o nível trófico da dieta, se aquela população estaria comendo mais plantas, mais animais terrestres, mais peixes também, que geralmente são de alto nível trófico. Juntando o carbono com o nitrogênio, eu posso ter um cenário da dieta muito amplo, que é bem interessante e muito útil para estudos de dieta de populações antigas. Não só a dieta, como a economia de um modo geral. Você pode entender como é que funcionava aquela população. Será que todos os indivíduos tinham a mesma dieta? Será que homens e mulheres tinham dieta diferente? Então você começa a ter esse tipo de pergunta que pode ser respondido com análise isotópica de carbono e nitrogênio. Bom, no caso da sua pesquisa, Sim. Como você aplicou? No caso da minha pesquisa, eu estudo especialmente esqueletos humanos, né? Então, quando eu vou analisar isótopos de estronço, nesse caso, eu estou analisando indivíduos, no caso de cemitérios africanos, vou dar um exemplo, e eu estava querendo saber a proveniência desses indivíduos. Eu sei que são cemitérios africanos que morreram no Brasil, no Rio de Janeiro e em Salvador. Então, a minha ideia, a primeira pergunta seria, esses indivíduos vieram de uma mesma região da África ou vieram de lugares diferentes? Então, os isótopos de estronço são muito úteis para responder esse tipo de pergunta. Eu posso ver se a assinatura isotópica presente, por exemplo, nos dentes que são formados durante a infância do indivíduo, é compatível com que região da África seria compatível. E quais foram os resultados? Os resultados foram bem interessantes. Na verdade, a gente sabe que o tráfico para o Rio de Janeiro e para Salvador envolveu africanos de diferentes locais da África. Então a gente esperava, mesmo com uma amostra pequena, que a diversidade de origem geográfica seria grande. E ela foi enorme. Maior, inclusive, comparado com o que foi encontrado nos Estados Unidos, em Nova York, no Caribe e no México. Então, nossos resultados, que assim, as amostras que eu tive acesso, elas mostram uma grande diversidade de origem geográfica, que tem a ver com a grande diversidade de origens de africanos para o Brasil, que fazem hoje a identidade, né, do povo brasileiro. A gente não fala só que são afro-americanos, afro-brasileiros. São afro-brasileiros que vieram de diferentes regiões da África, contribuindo geneticamente e culturalmente para o nosso país. Como esses isótopos são identificados e analisados? Você usa algum equipamento especial? Sim, na verdade você tem que usar equipamentos bem específicos para analisar isótopos. Dependendo do isótopo que você trabalha com uns tipos de equipamento específico. E todos eles são espectrômetros de massa. Esse nome muito feio, espectrômetro de massa, na verdade são máquinas que vão separar os diferentes isótopos. Então eu vou poder contar quanto de cada isótopo tem. A partir disso, eu vou ter os resultados que eu quero, né? Mas mesmo para analisar isso, eu preciso ter um tratamento químico antes das minhas amostras. Então, eu pego no caso de ossos, eu tenho acesso aos ossos, aos dentes, eu preparo essa amostra, eu vou moer um pouquinho dessa amostra, vou fazer um tratamento químico para isolar os elementos químicos que eu quero estudar. Aí depois eu boto no espectrômetro de massa e faço a análise. Mas você acha que ainda tem muito a ser estudado? Que tem mais coisas para os futuros estudantes, futuros pesquisadores precisar? Para ser sincero, tem muito mais coisa para ser estudado do que já foi estudado. Análises isotópicas na arqueologia começaram por volta da década de 80. Tanto os isótopos, como eu falei, carbono e nitrogênio, e um pouco depois os de estronço. Mas, na verdade, a gente tem uma pequena amostra de todo o potencial arqueológico realmente analisado. E o que a gente deve fazer hoje em dia é incentivar os alunos a buscar esse ramo para poder, de fato, trazer uma resposta significativa, principalmente para o Brasil, porque os estudos ainda são incipientes. Você tem estudos desses que começaram no começo do século XXI, na verdade, com os pesquisadores do sul do Brasil, de São Paulo, e isso trouxe, foram os primeiros resultados, foi muito interessante, mas ainda temos poucos resultados, pouca gente trabalhando. Então, seria ótimo trazer mais gente para contribuir com sítios diferentes, de regiões da Amazônia,
do centro-oeste do Brasil, mais sítios litorâneos, também para lidar com a questão da história da escravidão também. Nós temos muitos mais sítios a serem estudados de diferentes perspectivas. Eu incentivo muito os alunos a estudarem. Porém, tem uma questão desses métodos aqui que são discutivos, que é uma coisa que é importante, a gente tem que levar em consideração que a gente vai estar destruindo a amostra. Então, sempre priorizar a amostra, que você sempre pensar na quantidade de amostra que você vai destruir, isso tem que ser muito estratégico. E a outra questão que talvez seja muito importante é o dinheiro. Essas análises são pagas, são caras. Não tão caras quanto datação de carbono 14, mas elas são pagas. Então, precisa ter um certo orçamento para o seu pesquisador, o aluno que tem interesse, ele precisa de alguma forma ter condições de fazer essas análises, não basta ter o interesse. A pergunta parece um pouco besta, mas o que às vezes você, pelo menos quando eu ouvi falar sobre os estudos de isótopos da primeira vez, eu pensei, meu Deus, não vai precisar mais da análise da fauna, porque você já vai ter um panorama do que a pessoa que o indivíduo comia, mas você acabou de falar, são necessários os dados da zootecnologia. Claro. No que entra? Como se encaixa? Como se encaixa? É pela lista que é formada a partir da identificação dos ossos, você tem uma ideia do que você pode encontrar? Como se encaixa? Sim. Eu acho que é fundamental você saber que tipo de animais que estavam sendo consumidos, você tem uma ideia do que a gente pode esperar no resultado isotópico. Posso dar exemplo de sítios que você encontra no litoral, que você tem peixe, mas que você vê que a dieta proteica dos indivíduos, na verdade, é uma dieta terrestre. E outros casos, exatamente o contrário, você vê sítios litorâneos que tem uma caça, eles estavam caçando, e na verdade você vê que o peixe representava mais que a caça. Então, você tem como mostrar basicamente diferentes perspectivas sobre a dieta, não necessariamente sobre a variedade de dieta, que a zoarqueologia fornece muito bem, mas o que seria a dieta principal, o que seria o principal alimento. E o que não é o principal alimento também é importante saber, porque ela pode ter um significado muito diferente naquela sociedade. Às vezes, comer um animal seja uma coisa muito importante, apesar de não ser consumido sempre. E isso é um aspecto que a análise isotópica de carbono e nitrogênio, por exemplo, não pode responder. Para você, qual a importância desses estudos para a ciência e para a sociedade? Bom, para a ciência arqueológica, eu acho que são estudos importantes para conhecer melhor sobre como foi a dieta, de onde vieram e como funcionou as trocas no passado. Seja um passado razoavelmente recente, como a escravidão, como foi o exemplo que eu citei, seja no passado pré-colombiano nas Américas, e o pré-histórico, como se considera na Europa. E os isótopos, eles são uma ótima contribuição para a arqueologia de um modo geral e para entender um pouco mais sobre a nossa espécie humana. Eu acho que se a gente pensa como ciência para a sociedade, a gente tem que pensar que a arqueologia, na verdade, está falando do homem. Então, nada melhor do que um método que possa, de fato, contribuir um pouco sobre a dieta, sobre a migração, sobre aspectos importantes da humanidade. Perguntas que nós temos hoje em dia. Todo mundo pergunta o que comia o homem da pré-história, o homem das cavernas. E essa é uma das formas, assim como muitas outras, de estudar. Eu acho que é uma contribuição interessante, mas que ela não funciona sozinha. Você tem que ter uma ideia do que a pessoa estava comendo também, por exemplo. Você precisa de dados zooarqueológicos, zoarqueologia, quer dizer, da fauna que você encontrava no sítio, os vestígios de plantas que você tem no sítio, os líticos, as ferramentas, tudo isso junto com os isótopos que você vai conseguir ter uma resposta. E eu acho que a beleza da arqueologia seria trabalhar todos esses aspectos juntos, e aí sim você tem uma contribuição para a sociedade de um modo geral. Você realmente vai trazer resultados sobre o passado, sobre a história do homem. Murilo, muito obrigada. Adorei a pesquisa, adorei as informações sobre isótopos. Espero que várias outras pessoas também se informem. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Tem mais alguma coisa que você acha essencial para ser dita? Carry on, não sei.